Bom dia alunos queridos do Seja Santana Tucuruvi. Aqui quem está falando é a professora Larissa e hoje nós temos mais uma aula de Ciências Humanas. E hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante de ser conversado agora e que já fazia um tempinho que a gente não comentava aqui nas aulas de Ciências Humanas, o coronavírus. Nossa, professora, mas de novo isso, eu não aguento mais ouvir falar disso, já não acabou, as pessoas estão andando aí na rua. Pois é, pessoal, não acabou e infelizmente ainda vai demorar um pouco para acabar, viu? Eu posso falar para vocês com uma certa segurança que até nós termos vacina, todos os brasileiros, ao menos a maior parte dos brasileiros ter sido vacinada nos postos de saúde contra o novo coronavírus, não acabou. Não acabou e a nossa vida vai demorar um pouco ainda para voltar ao normal, tá? Então, nesse momento, nós estamos no Brasil, nós estamos no pico da pandemia. Sabe o que é o pico? Sabe uma montanha? Vocês olham uma montanha, não tem lá em cima, assim, bem o alto da montanha? Então, nós estamos nesse ponto com relação ao coronavírus. Nós estamos no auge da pandemia no Brasil. O Brasil já foi considerado pelas organizações, né, de saúde no mundo como o novo epicentro da pandemia, o novo centro mesmo, né? Nós estamos, inclusive, assustando, né, a comunidade internacional que não aceitam nem que brasileiros viajem para lá por enquanto. Então, o meu recado para vocês hoje, vocês vão ver, né, ao longo do vídeo, nós devemos nesse momento redobrar os nossos cuidados com relação ao novo coronavírus, né? Não é o momento de fazer festa, pessoal, não é. Não é o momento de reunir a família, não é momento de fazer churrasco, não é momento de ir a pequenas apresentações que reúnam muita gente, não é momento de se aglomerar em supermercado, pessoal, não é. Bom, muito pelo contrário, né? Conforme as pessoas, né, aqui no Brasil e em São Paulo principalmente, que é a pior região no Brasil, né, a região aqui a nossa que mais está tendo casos e mortes de coronavírus, quanto mais as pessoas continuarem saindo assim, sem se proteger, pior vai ser. E eu vou provar isso para vocês agora por meio de números. Então, no Brasil, nós já passamos dos 74 mil mortos, sim. Esse dado de 74 mil mortos é do dia 14 de julho, que foi o dia que eu separei essas informações. Se nós olharmos aqui, esse gráfico, né? Esse gráfico é mortes por coronavírus no Brasil. Esse gráfico mostra o Brasil todo, né? São dados do Ministério da Saúde, são os dados oficiais. Vocês podem perceber aqui, ó, como começa no dia 17 de março, né? Nós temos 0 mortos e aí começa. E olha só como é que está essa curva. Vocês acham que essa curva, pessoal, é o número de mortos, tá? De mortos, de pessoas, eu, assim como eu, como vocês, pessoas, seres humanos que morreram. Aqui no Brasil, só no Brasil. Então, olhem só como essa curva continua subindo. Vocês estão vendo? Essa curva não está descendo, pessoal. O número de mortes não está abaixando. Muito pelo contrário, tá? O número de mortes no Brasil só está aumentando. Agora vamos focar aqui um pouquinho mais na gente. Vocês estão vendo aqui um mapa. Esse mapa é o mapa do Brasil, que é o nosso país, certo? Muito bem. Esse mapa mostra o número de mortes por Covid-19 por estado no Brasil. Covid-19, vocês se lembram, é o nome da doença causada pelo novo coronavírus, tá bom? Então, Covid-19 é a doença causada pelo novo coronavírus. Assim como a gripe é a doença causada pelo vírus influenza, tá bom? Então, se vocês observarem aqui, quanto mais azul está o estado, quer dizer que mais mortes tem nesse estado, tá bom? Então, se vocês perceberem aqui, deixa eu usar aqui para marcar, quais são os estados que estão mais fortes? Em primeiro lugar, vocês veem esse daqui, ó, que eu tô fazendo para vocês, tá vendo? Esse aqui, vocês concordam comigo que é a região aqui, ó, que é o território que está mais destacado, mais azul? Pois é. Adivinha que estado é esse? São Paulo. É o nosso estado, sim. A cidade de São Paulo está mais ou menos aqui, ó, no estado, tá?
E depois vem aqui o Rio de Janeiro, que também fica na região sudeste, tá bom? A região sudeste é composta, né, pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Mas vejam que Minas Gerais e Espírito Santo estão bem clarinhos, né? O foco mesmo, né, é o Rio de Janeiro, mas principalmente São Paulo, que é o nosso estado. Sim, nosso estado. Na região sudeste, a alta no número de mortes é puxada pelo estado de São Paulo. No dia 14/7, São Paulo já chega perto dos 20 mil mortos só aqui no nosso estado, pessoal. Nosso estado de São Paulo. Pra vocês terem uma ideia, considerando o mundo todo, o estado de São Paulo é o segundo lugar no mundo com mais casos de Covid-19. Então, pessoal, não dá para normalizar, não dá para achar que é só ir para a rua e tá tudo bem. Ah, quem tiver que morrer vai morrer. Não. Morrem-se idosos, morrem-se jovens também. Muita gente está morrendo, tá? Não é momento da gente flexibilizar, não é momento da gente achar que eu posso colocar uma máscara no queixo e sair na rua. Não pode. Pessoas morrem. E às vezes você pega, você não passa tão mal, mas você transmite para uma outra pessoa que tem a saúde mais debilitada e essa pessoa vai ter muitos problemas, tá? Se vocês observarem aqui, pessoal, essa é a curva dos casos confirmados de Covid-19 no estado de São Paulo. Olha só, o que vocês acham dessa curva? Né? O que vocês acham? A gente está chegando aí nos 400 mil casos confirmados com 20 mil mortes. Vocês acham que essa curva está baixando? Hein? O que vocês acham? Acho que não, né? Ó aqui, ó, a curva começando aqui, ó, a curva subir. A curva tá subindo, pessoal, o número de casos está aumentando, tá bom? E apesar do número de casos estar aumentando, o governo do estado e a prefeitura de São Paulo estão começando não, né? Já faz aí algumas semanas que estão flexibilizando a abertura do comércio e de outros estabelecimentos, muito por pressão, né? É claro que vocês podem me falar assim, mas professora, essas pessoas precisam trabalhar, precisam ganhar dinheiro. Eu entendo, é uma situação muito complicada mesmo, né? Eu entendo a vida dos lojistas que têm os seus pequenos comércios e não conseguem mais ficar com as portas fechadas porque senão não tem como pagar a conta. Eu entendo isso. Mas eu também entendo que é um momento da gente parar e refletir, né? Vale mesmo a pena você sair de casa? Só para sair de casa mesmo? Só para passear? Para ir a um supermercado super cheio, sabe? Lógico, a gente precisa ir ao mercado, mas vamos escolher aqueles mais vazios. Quando a gente for, vamos usar álcool em gel, vamos usar máscara, né? Vamos à loja, precisa ir à loja? Vai à loja, mas só vai quando você realmente precisar. Não vai a shopping não, pessoal, não façam isso. Shopping é um lugar fechado, sabe? Para poder circular, o vírus é muito mais fácil e isso eu estou dizendo baseado em estudos, né? Depois eu vou mostrar as fontes para vocês. Então, a flexibilização da quarentena em São Paulo, já tem estudos aí que mostram que pode causar mais de 10.300 mortes em julho. Então, é possível que devido a essa flexibilização, né, a abertura de muitos comércios, estabelecimentos, leve a mortes de 10.300 pessoas que não morreriam, se tudo permanecesse fechado. Já estão liberados salões de beleza, parques, clubes, restaurantes e bares, academias de ginástica. Todas as lojas estão e podem ficar abertas com horários específicos de acordo com o segmento. E o que acontece com todas essas lojas abertas e muita gente não levando a sério? Usar máscara, só sair se necessário, usar sempre álcool em gel e evitar aglomeração. O que acontece, pessoal? O número de mortes só aumenta. E quando eu falo mortes, às vezes, se a pessoa não tem nenhum morto na família, ninguém que morreu por causa de Covid-19, pensa só em números, né? Tanto faz, né, professora? Morre, mas vai morrer mesmo. Mas quando é sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, né, seu amigo, seu vizinho, não é? Tem que morrer, vai morrer, a gente sabe. Né? Tem muitos jovens morrendo, pessoas sem doenças pré-existentes que não iam morrer se não fosse a Covid-19. Esse daqui, pessoal, é um cemitério na Vila Formosa aqui. Olha só o que eles já fizeram. Né? E essa foto já tem um tempo, inclusive, abrindo várias covas. Várias e várias covas. Essas covas vão ser repletas de pessoas que provavelmente não morreriam tão cedo se não fosse a Covid-19. Pessoas morrem. E que pessoas morrem?
Normalmente as pessoas que têm menos acesso a hospitais de qualidade, que têm menos acesso a produtos de limpeza, menos acesso a médicos, menos acesso a máscaras, a álcool em gel, pessoas que moram em locais que não têm saneamento básico, enfim, pessoas que moram na periferia. As pessoas que mais morrem na cidade de São Paulo são as pessoas da periferia. Periferia, eu quero dizer, Jardim Brasil, Brasilândia, Jardim Peri. Periferia, pessoal. A maior parte das mortes de pessoas abaixo de 65 anos se concentra na periferia de São Paulo. Eu estou falando de adultos, de jovens que morrem por causa da Covid-19. A taxa de morte entre negros e pobres é maior do que entre brancos e classe média. Por quê? Não tem acesso a hospitais, aos mesmos hospitais que os brancos e a classe média, não tem acesso aos mesmos tratamentos, às vezes ficam esperando o leito de UTI que não aparece, fica esperando a ambulância que não vem, não tem acesso aos medicamentos que os médicos prescrevem, não podem ficar em casa, tem que sair para trabalhar, porque precisa do sustento. Então, a desigualdade social só fica mais escancarada com essa pandemia. E quando eu falo que pessoas morrem, pessoal, eu tô falando de seres humanos. Pessoas, a gente fica pensando só em número, né? Ó, esse que apareceu aqui agora é um cantor baiano que morreu devido à Covid-19. São pessoas que morreram, pessoas jovens, como vocês podem perceber, que morreram no Brasil e no mundo. Pessoas, podem olhar, são pessoas. Pessoas com família, com pai, mãe, marido, filhos. Pessoas que não vão voltar, não vão voltar. Uma blusa eu posso comprar depois no shopping, né? Posso comprar depois. Posso sair para passear no parque depois, pessoal. Depois que sair a vacina, a gente vai poder fazer essas coisas. Mas essas vidas aqui que se foram, essas não vão poder voltar. Então, o meu recado para vocês é hora de ficar em casa. Mas, professor, eu preciso sair para trabalhar. Vai sair, ok, tem que sair para trabalhar. Eu respeito, pode sair para trabalhar, com certeza. Mas sai para trabalhar e volta. Não para num barzinho, sabe? Fica cheio de gente próximo. Por exemplo, no Rio de Janeiro a gente viu que houve a reabertura, o pessoal se aglomerou, não respeitam as regras. Muita gente não respeita as regras, né? Porque a Prefeitura e o Estado de São Paulo, para poder abrir os bares, os restaurantes, os clubes, os parques, o governo e a Prefeitura impuseram uma série de regras. No Rio de Janeiro, na primeira noite em que foram abertos os bares, as câmeras mostram todo mundo aglomerado, que é proibido, na calçada inclusive, sem máscara. Sem máscara. Nos parques de São Paulo que foram abertos na semana passada, muita gente sem máscara nos parques, muita gente. Então, pessoal, só saia se for necessário. Vai trabalhar, vai ao médico, tem que ir, é para ir, mas só quando for necessário. E quando sair, utilize sempre máscara e a máscara do modo correto. Pessoal, não é para ficar tirando a máscara vocês vão contaminar a mão, vão contaminar outra pessoa. Não é para deixar a máscara no queixo, a máscara só no nariz ou a máscara só na boca. Não é para deixar a máscara numa orelha só caída, senão não adianta. A máscara a gente tem que usar dessa forma aqui, ó, como esse garoto está usando. Até porque você não está cuidando só de você, você está cuidando do outro. Está cuidando da sua família, está cuidando da pessoa que está passando na rua. Cuidando de mim, eu cuido de você. O uso da máscara é individual, a proteção é para todos. E como eu disse, eu não tirei todas as informações do meu nariz, não. Isso é importante, né? Combater a fake news, combater esses boatos falsos, né? Boatos do tipo, foi a China que inventou o vírus para fazer a gente ficar em casa. Não, não foi. É um vírus, assim como existem outros, um vírus muito letal que se espalhou no mundo todo. O governo está inventando isso para quebrar a economia. Não, não é. E também não adianta tomar chá de camomila, chá de erva doce, que não vai resolver, tá? O que resolve mesmo é a gente evitar de se contaminar, ficando em casa, se protegendo, cuidando da gente e dos nossos familiares. Fontes. Então, eu tirei todos esses sites, tá bom? Do El País, tirei do UOL, enfim, da Veja, da Folha, tem uma série de sites aqui que vocês podem checar depois, certo, pessoal? Vou passar algumas atividades para vocês. É isso. Fiquem com Deus, se protejam e protejam os seus familiares. Estamos
no pior momento da pandemia. Não é hora de relaxar.